Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo para vocês de muita importância, ao meu ver, né? Vamos falar sobre o primeiro documento, o primeiro passo que a gente vai dar para legalização aqui em Portugal. Quando a gente chega em Portugal como turista e resolve ficar na cidade, fixar moradia aqui em Portugal. É isso aí, eu tô falando da manifestação de interesse. Se você não sabe o que é ou tá um pouco confuso, ficou algumas dúvidas, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou tentar esclarecer ao máximo para vocês aqui. E vamos que vamos! Então, gente, muitos inscritos aqui no meu canal têm me pedido aí no direct, no privado, no meu WhatsApp, algumas dúvidas que estão tendo a respeito da manifestação de interesse, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui para vocês, mas não clica agora, porque se você sair do vídeo agora, o YouTube não computa minhas horas, então é muito importante que você assista o vídeo aí até o final, tá certo? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tá chegando agora no meu canal, então por favor se inscreve. É de graça, não custa nada pra você, pra mim é tão importante. Deixa aquela curtida se você gostar do vídeo, chegar comigo aí até o final. Se você acha que eu mereço, ativa o sininho da notificação, muito importante pra você receber sempre aí aviso dos meus vídeos, tá bom? Gratidão é a palavra de ordem aqui do canal, seja muito bem-vindo, e você já que é meu inscrito, muito obrigada, e depois deixa para mim nos comentários aí o que você achou desse vídeo, que a interação comigo aqui é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo é de relevância e que vocês estão gostando aí do tema do meu canal, tá certo? Então vamos falar, gente, da manifestação de interesse. A manifestação de interesse eu não vou falar nesse vídeo aqui o passo a passo, tá certo? Porque o passo a passo eu já deixei o link aí, eu já tenho aqui no meu canal o passo a passo de como você dá entrada na manifestação de interesse. O que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo aqui para vocês é em relação ao processo, tá certo? Que eu vejo que as pessoas estão tendo aí muita dúvida, mesmo depois de assistir esse vídeo que eu já tenho aqui no meu canal. E como o meu intuito é sempre ajudar, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, digamos, para complementar o vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá, a gente pode fazer a manifestação de interesse aqui de Portugal, que é manifestar a nossa vontade de ficar, de fixar a permanência aqui em Portugal. Então é uma das maneiras mais utilizadas aí dos brasileiros de se legalizar aqui em Portugal, tá certo? A manifestação de interesse a gente pode dar entrada pelo artigo 88 e pelo artigo 89. Tem um site que a gente dá entrada, que é um portal específico que chama Portal Sapa, tá certo? E pelo artigo 88 a gente dá entrada quando a gente já tem o quê? Um contrato de trabalho, digamos assim, um emprego de carteira assinada aqui em Portugal. Quando a gente tem esse contrato de trabalho, a gente dá entrada pelo artigo 88. E quando a gente ainda não tem um emprego por contrato de trabalho, a gente vai trabalhar por conta própria, digamos assim, comparando aí com o Brasil, para vocês entenderem mais fácil, é como se fosse um microempreendedor, um prestador de serviço. A gente abre uma atividade no site da Finança, não se preocupa, eu tô falando rápido esses pontos, por quê? Porque eu tenho cada vídeo específico de cada tema que eu tô falando aqui para vocês. Então eu tenho um vídeo de como abrir atividade nas finanças, eu tenho um vídeo do passo a passo do CEF, da manifestação de interesse. Então por isso que eu tô falando por cima, tá bom? Porque o meu intuito aqui é outro, é vocês não ficarem com mais nenhuma dúvida em relação a alguns pontos que eu tenho percebido que as perguntas são muitas, tá bom? Então vamos continuar. Se você tem contrato de trabalho, você dá entrada pelo artigo 88. Se você tem atividade aberta, trabalha por conta própria, você dá entrada pelo artigo 89, tá certo? A primeira coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. As pessoas me perguntam, mas Viviane, se eu der entrada pelo artigo 89, eu abri uma atividade nas finanças,
Finanças, dei entrada pelo artigo 89, mas no dia que o CEF agendou para eu poder ir lá, para me legalizar, hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui em dezembro de 2021 e o tempo mais ou menos que tá demorando, por conta da pandemia também atrasou bastante, é de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Então digamos que nesse tempo aí, desde que você deu entrada na manifestação de interesse, até você ser chamado pelo CEF para comprovar toda essa documentação que você envia pelo site deles, pelo portal SAPA online, que aí você já tem o número da manifestação de interesse, digamos que mudou. Quando você foi chamado para ir lá daqui a um tempo, você já não está mais com aquela atividade aberta ou você já mudou de área. Tem algum problema? Não, gente, não tem nenhum problema. No próprio dia que você é agendado para poder ir ao CEF comprovar, não tem problema nenhum se no dia você, por exemplo, levar um contrato de trabalho, digamos, vamos dar uma... Esqueci aqui. Vamos dar uma suposição aqui. Digamos que você já está trabalhando numa fábrica há 6 meses. Vamos dar um exemplo. Exemplo. Esqueci essa palavra, mole? Então, digamos que você já está trabalhando numa fábrica há 6 meses. E aí, quando você é chamado no CEF, você leva os 3 últimos, digamos assim, é o contra-cheque que a gente fala no Brasil, né? Você leva os 3 últimos comprovantes do seu salário e quando chegar lá no dia, você vai falar para o agente do CEF que você mudou, que você não está trabalhando mais por conta própria. Você está trabalhando numa empresa. Tem algum problema? Não. Basta você levar o comprovativo do teu salário, o contrato de trabalho e tá tudo certo. Tem lá a lista de documentação direitinha. No próprio site do CEF você tem acesso a essa documentação. Então você não precisa se preocupar em relação a isso quando você dá a entrada na manifestação de interesse, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida e eu tô querendo esclarecer aqui, espero que tenha ficado bem esclarecido. Outra questão que as pessoas falam comigo muito em relação à dúvida, que, Viviane, mas eu vou abrir atividade, digamos que eu nunca trabalhe com essa atividade aberta, eu apenas vou abrir a atividade para poder dar entrada na manifestação de interesse. E meus colegas, meu amigo, um conhecido me falou que no dia que eu for no CEF, eu tenho que levar o tal recibo verde. Gente, recibo verde nada mais é o quê? Quando você faz um serviço, você tem uma atividade aberta. Aí digamos que eu venda brigadeiro. Aí uma loja faz uma encomenda para mim dos brigadeiros e eu vou lá entregar os brigadeiros. Digamos que foi 300 euros que ela me encomendou de brigadeiro. E aí eu vou dar a nota fiscal. É esse recibo verde. Você vai no próprio site das finanças, você tem acesso, tem lá todo o passo a passo e você vai emitir esse recibo, a pessoa vai te pagar os 300, você vai anotar o número do NIF, que é o CPF da pessoa, ou a empresa que te contratou, se for um restaurante, e você vai botar lá o valor de 300 euros, tá certo? Comprovando o quê? Que você prestou aquele serviço para a pessoa. Esses recibos verdes, quando você realmente trabalha por conta própria e você vai na finança, vai no CEF, no dia que eles marcam para você ir lá se legalizar, né, para solicitar a autorização de residência. Se você trabalha com isso, se você se sustenta aqui em Portugal com isso, você tem que levar o quê? Os 3 últimos meses desses recibos verdes que você passou. Lembrando aí, só dando um en passant para quem já está com mais entendimento em relação a isso, quando você abre atividade nas finanças, com o passo a passo lá do meu vídeo de como abrir atividade, eu vou deixar o link aqui, mas não clica agora, o primeiro ano a gente tem isenção do IVA, que é um imposto aqui em Portugal que recai sobre os produtos. Mas a partir do primeiro ano, você já tem que recolher o IVA. Então, nesses recibos verdes, você já tem lá tudo direitinho em relação ao IVA, em relação ao recolhimento, os dados para o IRS, que é o nosso imposto de renda do Brasil. Mas se você não trabalha com isso, não tem problema. Se você tiver que mudar de artigo, não tem problema. Se você tiver, como eu falei anteriormente, já trabalhando com contrato de trabalho. E se você realmente tiver com a sua renda com com atividade aberta, trabalhando com prestação de serviço, trabalhando por conta própria, no dia que você for agendado no CEF para se regularizar, você vai ter os 3 últimos
recibos verdes dos 3 últimos meses, e cada mês você tem que comprovar o equivalente o quê? A um salário mínimo, que agora a partir de janeiro de 2022, a gente teve um aumento no salário mínimo e o valor do salário mínimo passa para 705 euros, tá certo? Então, assim, gente, não tem problema nenhum. O importante é o quê? É você dar entrada na manifestação de interesse o mais rápido possível. O que vai acontecer depois, o que vai acontecer daqui a um ano e meio, o dia que você for chamado lá para comprovar realmente qual é o seu meio de subsistência, são outros 500. Por que é importante você dar entrada logo? Porque quando você dá entrada na manifestação de interesse, gera um número, tudo online. E com esse número da manifestação de interesse, você já consegue tomar várias providências aqui em Portugal em relação à legalização. Uma que eu acho muito importante é que você já consegue se cadastrar nos centros de emprego aqui de Portugal. Como sempre eu falo para vocês, a minha experiência, por isso eu vou falar do IESP, tá certo? Que é um órgão, um instituto de emprego aqui de Portugal, que você consegue se cadastrar tendo a manifestação de interesse, tá certo? Precisa do número da manifestação de interesse, do número do seu NIS, que é a Segurança Social, o número do seu NIF, que comparando com o Brasil é o CPF, e um atestado de morada, que é um comprovante de residência. Calma, se eu tô falando muito rápido, se você não tá entendendo direito, porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal, como conseguir o primeiro emprego em Portugal, tá aqui. Eu tenho uma playlist só de emprego, então as playlists fica mais fácil de você entender. Cada playlist tem um tema, tem um assunto, então fica tranquilo, não clica agora, senão o YouTube não computa minhas horas, mas fica tranquilo que eu tô tentando só esclarecer aqui por que a importância dessa manifestação de interesse tão rápida. Mesmo que lá no futuro você mude de artigo, mesmo que lá no futuro você tenha mudado aí a área da tua profissão, tenha mudado de trabalhar por conta própria para trabalhar como empregado, não tem problema. O importante é você dar entrada nessa manifestação de interesse para você sair do status de ilegal aqui em Portugal, né? A gente fica como turista o período que a gente tem a passagem de ida e volta, mas depois disso a gente fica o quê? Ilegal. E quando a gente dá entrada na manifestação de interesse, a gente não está mais ilegal em Portugal, a gente está irregular, que tem uma diferença muito grande, tá certo? A gente ainda fica limitado, a gente tem várias restrições, a gente não pode sair aqui de Portugal antes da manifestação de interesse ser aceita, tá certo? A não ser que seja por um caso excepcional, que aí a gente tem que pedir autorização ao CEF, né? Mas a princípio a gente fica aí com algumas restrições, mas a gente já está no caminho correto para quê? Para a legalização, para a autorização de residência. Então eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, não hesite em perguntar, pode deixar aí nos comentários, eu respondo a todo mundo. Ainda tô conseguindo dar conta, tá cada vez mais complicado, graças a Deus, né? Porque o meu canal tá crescendo, a gente já tá aí com mais de 4.000 inscritos, então gratidão é a palavra de ordem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se ainda não deixou aquele like, ó, chegou aqui comigo no vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você caiu aí e não é inscrito ainda, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo, que isso é muito importante para mim. Assiste os anúncios até o final, porque eu ganho pelos anúncios assistidos. Eu sei que às vezes é meio chato, mas é muito importante para mim você assistir os anúncios. Lembrando que eu tenho uma parceria de seguro viagem, tá certo? Com a Comparar Seguro Viagem. Eu deixo o link aí para você clicar, fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum na descrição do vídeo. Só clicar aqui em cima do nome do vídeo, vai abrir toda a descrição do vídeo. Eu tenho todas as playlists lá para facilitar você do canal, e eu tenho o link da Comparar Seguro Viagem, tem o link do meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, ó, posto stories todo dia, muito conteúdo legal lá também para lhe ajudar nessa busca aí pela imigração. Então, ó, Vivi em Portugal aqui no YouTube, Vivi em Portugal lá no Instagram com o mesmo nome. Então me ajuda para eu poder continuar te ajudando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.